Pedro Costa Júnior tá lá no ICL Notícias, gente. Ele me deu uma entrevista lá no Meteoro também. Vamos ver o que tá rolando. Brasil, já trouxe essa pauta aqui para vocês no comecinho do programa. Ele disse ainda que as tarifas de Trump devem ser mantidas até que esses países abram os mercados e aceitem jogar a bola com os Estados Unidos. Tudo isso aconteceu depois que o Trump encontrou ali, né, o presidente Lula na Assembleia Geral da ONU na semana passada, disse ali que tinha pintado uma química, que eles iam conversar. Mas, Pedro, essa declaração do secretário, além de ser uma declaração bastante, como é que foi o termo que a gente usou? Arrogante, né? Bastante arrogante. Pode significar também um retorno, você avalia, a estaca zero das negociações. Por que esse ataque ao Brasil depois do que a gente viu na semana passada? Como é que você avalia esse momento? Vivi, dizer que o governo Trump falou de forma arrogante é praticamente um pleonasmo. Eles tratam o resto do mundo com muita arrogância. Veja, vamos colocar essa questão num quadro estrutural. Né? Qual é a prioridade da política externa americana? A prioridade da política externa americana, nesse segundo quartel de século XXI, é a contenção da China. É a disputa pelo poder global com a China. Dentro disso, há um arco de alianças chinesas que os Estados Unidos declararam guerra. E não é o governo Trump. O governo Trump, ele ressalta essa guerra. Mas é uma guerra da política externa de Estado dos Estados Unidos, do Estado profundo, do Deep State. Sejam democratas ou sejam republicanos, sejam trumpistas ou sejam falcões republicanos clássicos, essa política vai continuar. É a política de guerra aos BRICS. E aí, na guerra aos BRICS, o Brasil tem um pêndulo, tem um peso fundamental. O Brasil se enquadra, ele se contextualiza nessa guerra. Porque nessa guerra aos BRICS, a grande iniciativa deles é justamente contra os 4 pilares fundadores dos BRICS. Porque os BRICS começavam com BRIC, sem S, South Africa, de África do Sul, que só foi entrar no final da primeira década dos anos 2000, mas eles começam com China, Rússia, Índia e Brasil. Então, se os Estados Unidos conseguem demover alguns desses 4 países, ele vence a guerra com os BRICS. Então, esse é o jogo. É diferente, por exemplo, de acertar os BRICS expandidos, de acertar o Egito ou a Etiópia. Não tem o mesmo peso. Então, veja como o Brasil é importante nessa agenda externa dos Estados Unidos. Primeiro, é a contenção contra a China. Segundo, é a guerra aos BRICS. Dentro da guerra aos BRICS, é a guerra contra Brasil e Índia e Rússia especificamente, para acertar a China. E terceiro, qual é o método usado pela política externa do Trump? A política externa do Trump é aquela que é a política à imagem e semelhança do Trump. É a política comercial. É o que ele sempre fez a vida inteira. É do businessman, é do homem de negócio. Então é a política tarifária. É assim que ele faz política internacional. É trazendo guerra tarifária. É através das tarifas contra o mundo. Então, exemplo. Quais são, Calejon, meu amigo, os 2 países mais tarifados do mundo? São justamente 2 BRICS. Índia e Brasil. Por quê? Ele quer sufocar esses 2 países porque ele enxerga como os países mais próximos da China estrategicamente num bloco geoeconômico e geopolítico. Então, essas tarifas, elas têm um caráter permanente. A mesma coisa a gente pode pensar da Rússia, embora ele tenha uma estratégia, uma nuance com a Rússia, desde o primeiro mandato, ele acredita que a Rússia ele tem que trazer para o lado dele para isolar a China, uma espécie de Nixon reverso, ao contrário do que o Nixon fez nos anos 70, que trouxe para o lado dele a China, isolou a União Soviética e ganhou a Guerra Fria. Ele acha que agora não. Ele tem que fazer o que o Kissinger fez às avessas. Ele tem que trazer a Rússia. Então ele tenta fazer isso no primeiro mandato. Não tem dado certo, pelo contrário. Em 2022, China e Rússia fizeram uma aliança chamada de Aliança Estratégica Sem Limites. Então ele vai perdendo esse território. Agora, para fechar, né, algumas questões importantes aqui. Depois que se começou essa guerra contra o Brasil, que faz parte dessa guerra contra os BRICS e da detenção da China, o Brasil aumentou ou diminuiu as suas exportações para o mundo? Aumentou. O Brasil diversificou os seus mercados. O Brasil foi aumentar as exportações para o México, o presidente Lula enviou o vice-presidente Alckmin para lá.
essas relações se estreitaram, o Brasil aumentou as suas exportações para a Argentina, que é o nosso principal parceiro comercial regional, só perde, aliás, para os Estados Unidos em segundo e para a China em primeiro. E para quem o Brasil mais aumentou as suas exportações? Para o grande rival americano, estadunidense, para a China. Então, é uma política insana do ponto de vista da própria contenção dos Estados Unidos. Mas ela não dá sinais de reversão. Essa é a grande questão. Pedro, Ricardo Mello, que falar com você. Eu queria perguntar o seguinte, desde aquele pronunciamento do Trump na Assembleia Geral da ONU, eu já comecei a notar uma mudança. Que mudança é essa? Não se fala em Bolsonaro mais, só se fala em negociação comercial propriamente dita, que é o que realmente interessa aos países, sem essa questão ideológica e política envolvida no meio. Agora também essa fala do secretário, mais uma vez, fala em consertar o Brasil, mas fala também em relação a questões comerciais que, na avaliação deles, são prejudiciais aos Estados Unidos. Será que a gente já deixou para trás esse bode da sala, que é o Jair Bolsonaro, e a partir de agora a gente vai ver Brasil e Estados Unidos negociando questões comerciais pura e simplesmente? Será que chegou esse momento? Excelente, Ricardo. Eu vou responder concordando com a sua pergunta, porque esse é o ponto, né? O bolsonarismo ele entrou na antessala da morte, né, digamos assim, enquanto resumido ou expressado na figura do seu ex-mito, de Bolsonaro. E quem sepultou isso, né, além, obviamente, das questões internas, do julgamento, da condenação, do impedimento da anistia pelo Senado, em resposta às movimentações e mobilizações da rua, vamos lembrar o doutor Ulisses Guimarães, o Congresso tem medo do povo na rua. Então, todas essas, digamos, vitórias da democracia brasileira, vitórias internas da democracia brasileira, foi quem, de fato, sepultou qualquer possibilidade do bolsonarismo continuar na figura do Bolsonaro. Enquanto o movimento, a extrema-direita, ela vai continuar, ela é um dado, está muito enfraquecida agora, mas ela tem raízes mais profundas. Mas a grande questão é que o seu ídolo, o seu bezerro de ouro, o Jair Messias Bolsonaro, ele agora é uma carta fora do baralho. Mas quem enterrou ele do ponto de vista internacional foi o Trump. Foi o seu ídolo máximo. Aquele para qual ele, Bolsonaro, e seus asseclas, e os seus seguidores mais fiéis, se curvam, batem continência. Que no dia da independência do Brasil, para sua bandeira, eles batem continência. No dia da independência do Brasil, eles levam a bandeira do país deles, dos Estados Unidos, da independência nacional. Veja, se a gente ressuscitasse Shakespeare e pedisse para ele escrever um conto assim, talvez ele dissesse que era incapaz de fazer tal coisa, que isso escapava das imaginações shakespearianas. É o mesmo que usava o boné do MAGA, ele e seus discípulos. É o mesmo que Trump disse há um mês, Ricardo, na Casa Branca, no jardim da Casa Branca, que não era amigo dele. Ele disse isso, que Bolsonaro não é amigo. É o mesmo que faz declarações amorosas para o presidente Lula, dizendo que houve uma química, dizendo que ambos olharam um no outro e gostaram um do outro, e que ele só faz negócios com quem ele realmente sente uma química ali olhando olhos nos olhos. Isso desmonta qualquer narrativa bolsonarista, mesmo daqueles, como diz o professor João César Castro, mais afetados por uma dissonância cognitiva profunda. Isso não encontra qualquer amparo na realidade. Então, mesmo eles estão desconcertados. Vou dar um exemplo só e vou fechar. Veja, ontem o Eduardo Bolsonaro, parece história de hospício, né? Que o sujeito encontra o outro e diz o seguinte: eu sou Napoleão. Aí o outro fala: quem te nomeou Napoleão? Ele fala: foi Deus. Ele fala: eu? Veja, o Eduardo Bolsonaro diz que o Kim Paim e o Aldo Rebelo, dois sujeitos de hospício, influenciaram ele para fazer um discurso, Ricardo, defendendo Getúlio Dornelles Vargas, grande Pedro Juscelino Kubitschek e João Goulart, o Jango. E isso foi feito, está aí, textualmente. O Eduardo Bolsonaro defendendo essas três figuras. Então, eles são completamente perdidos.
Ô Pedro, não, maravilhosa. Perdão pelo humor involuntário aqui, eu não consegui me controlar, mas genial o teu ponto. Ô Pedro, eu queria te ouvir a respeito. Eu venho conversando com fontes no Itamaraty e parece que a ideia é agora definir o formato desse eventual encontro entre o Trump e o Lula. Parece que deve ser remoto mesmo, discute-se se deve ter vídeo, se não deve ter vídeo, e parece que a ideia é fazer um negócio muito protocolar, sem sair absolutamente nada do script. A gente sabe que o Lula é bom, né, em quebrar protocolo, ele vai muito bem, mas nessa ocasião parece que não é o caso. Fazer um negócio bastante estrito, rígido ali. Eu queria te ouvir, você é um cara extremamente experiente, acompanha tudo isso de muito perto, doutor na disciplina. Como é que você avalia isso, cara? Se você pudesse ter ali os ouvidos do presidente, o que você diria? Vai, não vai? Vai nesse formato? Comece assim? Queria te ouvir um pouco a respeito desse tema. Perfeito, César. Veja, tem dois elementos aí. O primeiro que nós temos que considerar é que já houve uma vitória do governo brasileiro. Já houve uma vitória não só do lulismo, não só do campo progressista, mas do Brasil. E também não só da democracia brasileira, do governo brasileiro. Por quê? Até uma semana atrás, até o discurso do Lula, do presidente Lula, em seguida do Trump nas Nações Unidas, a chance de qualquer tentativa de negociação para renegociar essas tarifas draconianas sobre setores da nossa economia, ela era zero, ela era nula. Porque parte de uma política, como eu disse, do departamento comercial dos Estados Unidos, que eles usam contra o mundo todo. E eu expliquei por que o Brasil é um país tão estratégico do ponto de vista deles. Então, esse é o primeiro ponto. Então, houve uma grande vitória, para além do enterro do bolsonarismo internacionalmente pelo o ídolo do ídolo deles. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, a partir daí, né, caldo de galinha e cautela, como diz aqui na minha terra, nunca é pouco. Agora, é desnecessário dizer isso para o presidente Lula. O presidente Lula vem de lá, né? Ele vem de longe. Como diz a música, ele vem de lá, ele vem de lá, ele vem de longe. Ele sabe negociar como ninguém. Né? O Trump é uma raposa, o Trump ele joga sujo, ele, digamos que ele bate a linha da cintura, ele usa, né, cabeçadas e golpes que são sujos, mas o presidente Lula negociou a vida inteira com os piores tipos que existem, desde o seu início na vida pública, desde que começou como líder de greves ali no ABC. Então ele está acostumado, ele sabe, ele está preparado, ele foi testado para isso. O Celso Amorim disse, entrevista exclusiva para o UOL, o Lula não será enganado. Estou abrindo aspas para o assessor especial de Relações Internacionais do Brasil. O Celso Amorim disse, Lula não será enganado. Eu tenho certeza, Calejão, que se uma das mães for sair chorando desse encontro, né, não seria a dona Lindu, não seria ela que estaria chorando, porque o presidente Lula ele é experimentado, ele sabe disso. E o Itamaraty também está provando todas as providências possíveis. Detalhe importante, né? Seria uma vitória fundamental se houvesse alguma renegociação de algumas tarifas. Porque isso, obviamente, ia dar ganhos para o Brasil e isso acabaria de desmontar qualquer narrativa bolsonarista de que a pressão vai aumentar, as tarifas vão aumentar, lei Magnitsky vai aumentar, desmonta essa narrativa deles. Tem uma carta na mesa que o Brasil tem, que os americanos estão muito interessados e que faz parte dessa guerra contra a China. O Brasil é a segunda maior reserva do mundo em minerais críticos. Terras raras e minerais críticos. Terras raras não é um nome muito preciso, porque não são nem terras e nem raras, são minerais críticos que são difíceis de ser tirados da terra. E o Brasil é um país que tem isso numa quantidade em que é fácil ser tirado. Em lugares estratégicos em que o custo, né, não é uma coisa de pré-sal, vamos dizer assim, é uma coisa fácil de tirar da superfície. E lá atrás, né, os chineses dominaram praticamente o monopólio da exploração de terras raras. E essas terras raras, esses minerais críticos, eles servem para fazer os últimos instrumentos de tecnologia, mas, sobretudo, da tecnologia militar.
É com eles que se faz as guerras da OTAN. É com eles que se fazem mísseis. Então, essa guerra, que é global, ela passa pelos minerais críticos. E aí o Brasil tem um papel fundamental, porque, veja, se o maior detentor é o grande inimigo dos Estados Unidos, a China, o segundo, é justamente o Brasil. E eles vão querer negociar isso. Muito bom, professor, muito bom. É verdade. Tem até, eu estava comentando na semana passada, no Rio Grande do Sul, o Brasil tem uma ilha submersa que é do tamanho da Espanha, com essas terras raras aí. Bom, eu queria virar um pouco a pauta e te ouvir também, Elaine, Pedro, bom porque dia, o presidente querida. da Colômbia, o Gustavo Petro, teve o visto de entrada para os Estados Unidos revogado pelo governo Donald Trump. A medida aconteceu Bom dia, Elaine. após ele participar de manifestações pró-Palestina em Nova York e discursar durante os protestos. O Departamento de Estado classificou as declarações dele como imprudentes e incendiárias durante o ato, que contou com a presença do Roger Waters, né, que foi o fundador do Pink Floyd. O presidente pediu que os militares estadunidenses desobedecessem Donald Trump. Vamos ver o que ele disse exatamente. Ele fala assim: não apontem suas armas para as pessoas, desobedeçam as ordens de Trump, obedeçam às ordens da humanidade. Quero te ouvir, Pedro, porque os Estados Unidos têm usado, a gente sabe, né, a retirada, o visto, né, como uma arma diplomática, mas o que significa tirar o visto de um chefe de Estado, né? É uma aberração, né, Vivi? É uma aberração. O Calejón, conhece tudo de relações internacionais, sabe disso. Isso é impraticável do ponto de vista das relações internacionais, porque nas relações internacionais é o primado da diplomacia. É a diplomacia que tem que prevalecer. Isso é o último caso que se recorre. Você chama o embaixador de outro país, convoca ele, né, para conversar. Você pode depois, inclusive até também numa situação limítrofe, expulsar o embaixador, no caso dos Estados Unidos na Colômbia, fechar a embaixada dos Estados Unidos, mas quando você vai direto no chefe de Estado, direto no chefe de governo, isso é uma decisão última. Agora, o Petro é uma figura que tem que ser... temos que jogar luzes, muito bem, Vivi, como você tem feito aqui no ICL, porque ele é uma grande liderança latino-americana. As suas posições internacionais, elas são exemplares. O discurso que ele fez na ONU, é o último discurso dele, infelizmente, na ONU. O governo dele está chegando no final, ano que vem já tem, vai ser um novo governo, né, terá eleições na Colômbia. Foi um discurso também de muito brilho, assim como foi do presidente Lula. Mas, obviamente, a Colômbia não tem o peso, em termos de política do poder, como tem o Brasil, ou como tem a própria imagem do presidente Lula. Então é um discurso que não foi ouvido, né? A Assembleia Geral já estava vazia ali, não tinha o peso do primeiro discurso, o peso de um país do tamanho do Brasil. Mas é um discurso exemplar. E uma coisa muito bonita no discurso do presidente Lula, e que acabou fugindo um pouco dos holofotes por causa dessa coisa do Trump, o discurso do presidente Lula também ser muito bem amarrado, mas foi a homenagem que o presidente Lula fez a Pepe Mujica e ao Papa Francisco, como duas figuras latino-americanas, duas figuras do sul global, que lutaram todos os dias da sua vida por um mundo melhor, disse o presidente Lula. E eu tenho certeza que futuramente o Petro ele vai estar nesse panteão. Ele fez, assim, como o Mujica fez, como o próprio Papa Francisco fez, dentro da Colômbia, que é o país com maior nível de influência dos Estados Unidos dentro da América do Sul. Um país ocupado por bases militares norte-americanas. É o primeiro governo de esquerda na história da Colômbia. Nunca antes teve um governo de esquerda, que enfrentou muitas dificuldades, mas ele manteve ali de cabeça firme, de espinha ereta e discutindo os principais temas globais. Também um governo, digamos, do ponto de vista internacional, que soube se colocar de forma exemplar. Ô Pedro, eu vi esse discurso do Gustavo Petro, realmente chamou muita atenção, e ele tem um papel fundamental de fazer esse contraponto progressista na Colômbia, como você bem colocou.
Mas eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte, será que ele também não está cavando o pênalti já pensando no processo eleitoral colombiano, já pensando em se projetar como um anti-Trump? Porque eu senti uma certa provocação também, principalmente pelo fato de você estar dentro dos Estados Unidos e falando para a polícia não obedecer às ordens do Donald Trump. Eu fiquei com uma sensação de que está cavando o pênalti do ponto de vista eleitoral também, para obter ganhos eleitorais para a eleição da Colômbia do ano que vem. Você tem essa sensação? Sem dúvida, Ricardo. Claro que esse cálculo político está. O governo dele não goza de popularidade interna. As elites colombianas são muito fortes, né? Dominam os meios de comunicação, dominam, digamos, a hegemonia, né, em termos gramscianos, do pensamento colombiano, como eu disse, a vida toda. Ele é um estranho no ninho, é o primeiro governo de esquerda. Veja, ele chegou a dizer lá nos Estados Unidos, em Nova York, nesse ato, não na Assembleia Geral, mas que ele tem um megafone ali e ele é traduzido simultaneamente, ele chegou a dizer que a ONU deveria formar uma força militar internacional, uma espécie, digamos, de exército global, para ir libertar a Palestina. E que ele convocaria os colombianos voluntários para isso, e que ele seria o primeiro voluntário, se for o caso. Que ele estaria disposto a pegar em armas para libertar a Palestina do holocausto imposto por Benjamin Netanyahu e seu governo. Então, ele briga com estruturas muito poderosas. Agora, mais do que eleitoralmente, se isso vai projetar ele para uma reeleição ou não, ele é um contraponto na América Latina radical ao que são o que tem de mais atrasado e de extrema-direita na região, que é o governo Milei, por exemplo, que é exatamente o antípoda disso, e o Bukele, em El Salvador, que são dois governos que estão em linha direta no discurso, nas ações, nos atos, com a extrema-direita internacional e a extrema-direita trumpista, o MAGA. Então, ter uma posição dessa na América Latina, nesse momento de governo trumpista, é, antes de tudo, de uma coragem, de uma originalidade brava. Aliás, o Zizek, né, Ricardo? O grande filósofo Zizek, ele, em 2022, uma declaração dele já foi, falando espanhol, coisa boa, ao Petro, mais ou menos prevendo, isso foi ressuscitado agora, mais ou menos prevendo que o Petro, caso vencesse, ele pedia voto para o Petro, ele faria exatamente isso que ele está fazendo agora, que ele seria uma voz mundial, que clamaria pelas maiores injustiças globais e iria perturbar muita gente no mundo. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.